Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao nosso Encontro com a Palavra de hoje. Você que tem acompanhado conosco o estudo do Evangelho de João deve se lembrar que no último programa enfocamos a primeira parte do capítulo 13, na qual lemos sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Você deve estar lembrado que, quando foi chegando a vez de Pedro, ele disse para Jesus: Senhor, nunca lavarás os meus pés. E mais uma vez Jesus deu um grande ensino. Pedro, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Precisamos ser constantemente purificados. Esta resposta de Jesus a Pedro poderia ser assim interpretada: se eu não o lavar, você não tem comunhão comigo e nem tem parte comigo. Quando Pedro ouviu isto, foi logo dizendo: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu com mais um ensinamento. Jesus nunca era interrompido. Ele usava todas as chances para ensinar. E olha só o que ele disse. Naquele tempo existiam salas de banho públicas. Depois de um banho público, eles caminhavam de volta para casa com seus pés molhados e a poeira grudava nos pés. Ao chegar em casa, eles lavavam os pés novamente. Agora o ensino de Jesus é o seguinte: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. O banho é uma regeneração. Quando nascemos de novo e confiamos em Jesus para nossa salvação, é como se tomássemos banho. Somos purificados. Os pecados são lavados e somos purificados de dentro para fora. Mas, à medida que andamos por este mundo, nossos pés se sujam. E quando isso acontece, não precisamos nascer de novo outra vez. Nem precisamos de outro banho de regeneração. Precisamos de uma purificação constante. Alguns explicam que talvez tenha sido por isso que Jesus instituiu a ceia do Senhor. A Eucaristia ou a comunhão, conforme o nome que você queira usar. Ele sabia que precisamos que nossos pés sejam lavados regularmente. Quando pecamos, devemos confessar nossos pecados, confiando que Ele nos purifica de toda injustiça e continua nos purificando sempre que necessário. Mas isso não é o novo nascimento acontecendo mais uma vez. Isto é a lavagem dos pés. O corpo já foi limpo. Jesus confortou Pedro e todos os outros apóstolos com as seguintes palavras: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. E ainda acrescentou: vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus disse isso porque sabia que um deles estava para traí-lo. Depois das interrupções de Pedro, das palavras de ensino e de lavar os pés de todos eles, Jesus disse: vocês entendem o que lhes fiz? Puxa, você sabe responder esta pergunta? Ele tinha lavado os pés de todos eles, e agora? O próprio Senhor explicou: vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O que Jesus tinha feito por eles? A resposta está no primeiro versículo deste capítulo. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus os amou ao lavar os seus pés. Jesus os amou quando os encontrou pela primeira vez. Jesus os amou de uma maneira que eles nunca tinham sido amados antes. 60 anos depois disso, João escreveu o livro do Apocalipse e o dedicou a Jesus, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. Esta foi a dedicatória que João fez para Jesus no livro do Apocalipse. 60 anos depois.
Qual foi a primeira coisa que ele citou a respeito de Jesus? Que ele nos ama. Durante 3 anos, João viu as demonstrações de amor, mas quando Jesus lhes lavou os pés, mostrou a extensão do seu amor por eles. E Jesus ainda disse que, da mesma maneira que ele os tinha amado, eles deveriam amar uns aos outros. Mais tarde, durante a última ceia, no sermão que ele fez, Jesus disse: "Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros." Quando estes homens se uniram a Jesus para a última ceia, o último retiro de Jesus, todos tinham algo em comum. Todos eles amavam a Jesus porque Jesus os tinha amado. João disse isso na sua primeira epístola. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus os amou e eles tentaram ao máximo retribuir este amor. Mas esta era uma iniciativa individual de cada um com Jesus. Pessoalmente, acho que eles nunca tinham pensado em amar uns aos outros como Jesus os tinha amado durante aqueles 3 últimos anos. Mas este foi o mandamento de Jesus no seu último retiro. Jesus lhes deu um novo mandamento, e este novo mandamento instituía uma nova aliança. Esta nova aliança ou compromisso criou uma comunidade nova. Jesus os tinha amado. Eles amaram a Jesus. Agora era como se Jesus estivesse falando: olhem para quem está à frente de vocês, do outro lado da mesa. Eu quero que cada um ame a pessoa que está à sua frente do mesmo jeito que eu tenho amado cada um de vocês. Jesus falou que deste amor resultariam 2 coisas. Todos saberão que vocês são meus discípulos, e além disso, eles seriam abençoados. Prestem atenção no versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Que bela descrição do que é fé. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Existe um conceito bem cristalizado em nossa cultura: a virtude do conhecimento. Nunca se deu tanta importância à aquisição de cultura e conhecimento como hoje em dia. De acordo com a nossa sociedade, quanto mais você sabe e estuda, mais virtuoso você é. Mas, sabe de uma coisa? Não foi isto que Jesus ensinou. Jesus ensinou que o mais importante é o que você faz com aquilo que sabe e conhece. O saber não o torna mais abençoado, mas sim o que você faz com o que você sabe. Isto lhe traz virtude. Por isso, durante o último retiro com seus apóstolos por ocasião da última ceia, Jesus deu esse grande exemplo através de uma ilustração. Jesus deu o exemplo lavando os pés deles. A intenção de Jesus foi criar uma nova aliança e uma nova comunidade. Jesus estava dizendo para eles: vocês estão em uma aliança comigo e eu com vocês. Sigam o meu exemplo e eu trabalharei na vida de vocês. Agora, quero que olhem para a pessoa que está à sua frente. Imagine o seguinte: alguns dos apóstolos eram zelotes, quer dizer, eles formavam a resistência contra Roma, mesmo já tendo sido conquistados por ela. Eles eram guerrilheiros, mas um deles era um publicano, ou seja, trabalhava para os romanos, recolhendo impostos dos seus compatriotas judeus. O que um zelote tinha em comum com um publicano, hein? Absolutamente nada, não é? Eu sempre me perguntei se Simão, o zelote, quando olhou para o outro lado da mesa, não se deparou com Mateus, o publicano. Imagina os dois olhando para baixo e depois olhando para Jesus. O Senhor está se referindo àquele homem ali na minha frente? O Senhor está dizendo que eu devo amá-lo como o Senhor me ama? Será que eu entendi direito? O Senhor está falando alguma coisa parecida com eu lavar os pés de um publicano traidor? Agora imagine Jesus respondendo: Isto mesmo, é exatamente disso que eu estou falando. Porque quando o mundo souber que um zelote está lavando os pés de um publicano e que o publicano está lavando os pés de um zelote, os dois se amando com o mesmo tipo de amor com que eu os amei, aí então eles saberão que vocês são meus discípulos. E esse amor, o amor ágape, entre vocês, nos seus relacionamentos horizontais e entre vocês e mim no relacionamento vertical, criará uma nova comunidade. Hoje esta comunidade se chama Igreja. Este foi o início da comunidade que Jesus estabeleceu no mundo, a qual nós chamamos de Igreja. O nosso objetivo e desejo maior, a nossa oração,
deve ser para que esta comunidade de amor que Jesus instituiu durante o último retiro com seus apóstolos seja uma realidade para nós. Agora que já fizemos uma breve introdução a respeito deste retiro, vamos ouvir o ensino de Jesus durante a última ceia. Fique atento às perguntas que os apóstolos fizeram, principalmente aquelas no final do capítulo 13. Observe com atenção as respostas de Jesus às perguntas e depois de estudar todo este diálogo, que vai dos capítulos 13 a 16, responda as perguntas. Quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Pare para pensar na grandeza daquilo que Jesus falou, daquilo que podemos aprender através do capítulo 13, que mais uma vez eu vou sugerir que você leia na íntegra, para que a gente possa continuar estudando no próximo programa. Você vai se deparar com versículos incríveis como esse. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Foi assim mesmo que Jesus iniciou o sermão da última ceia, o seu sermão mais longo, como já vimos quando iniciamos o estudo desse capítulo. Na verdade, esse não foi um sermão no sentido, vamos dizer assim, um sermão, no sentido literal da palavra, como tantos sermões de Jesus, mas foi mais uma conversa entre ele e os seus apóstolos, uma conversa que aconteceu no último retiro que Jesus promoveu. E aí estão os segredos preciosíssimos para o crescimento espiritual. Como vocês devem se lembrar, o Sermão da Montanha ou do Monte também não foi um sermão, foi um outro retiro, foi o primeiro retiro. E este, o Sermão da Última Ceia, aconteceu durante o último retiro. Existem muitas perguntas pertinentes a este sermão, principalmente sobre o trecho do capítulo 13. O Sermão do Monte das Oliveiras, outro grande sermão de Jesus, é composto das respostas de Jesus às perguntas que seus apóstolos fizeram. Mas, voltando ao último retiro de Jesus, a última ceia foi o cenário para o encerramento do ministério de Jesus. No Evangelho de João, o ministério de Jesus se encerra no capítulo 12. Jesus se recolheu para um retiro com os 12 e depois foi preso e levado à cruz. Jesus iniciou o retiro com os 12, lavando-lhes os pés. Que jeito de iniciar esta reunião, hein? Principalmente depois de tudo que eles conversaram no caminho, conforme nós lemos nos evangelhos. Mas eu sei que você não vai perder o próximo programa, porque vamos continuar estudando esse capítulo precioso de João, o capítulo 13. Vamos continuar estudando a Bíblia, isso é o importante. Até lá então, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.